Fala, galerinha do CA, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Podcast. Hoje eu tô sozinho, minha companheira tinha um compromisso, mas o papo é sobre empreendedorismo. E como a gente já vem falando que essa temporada 2025 nós não estamos economizando nos convidados, trouxemos outro gigante para falar com vocês aqui hoje. Um cara que eu conheci recentemente, mas que realmente me impressionou. Não só com o histórico dele, mas com o conhecimento, e muitas ideias batem com as minhas. Então, é um grande prazer que eu trago aqui para vocês no podcast, no Conquistando a América, Fabiano Zanzin. Meu amigo, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, menino. Parabéns aí pelo Conquistando a América, né? Eu acho que esse formato de podcast aí que tem esse propósito de trazer um conteúdo onde a pessoa que está do outro lado ali possa aplicar esse conteúdo na sua vida, no seu negócio, na sua casa, né? Ajudar as pessoas de alguma forma. Eu acho isso extremamente rico e eu tenho certeza que o bate-papo hoje aqui vai ajudar muita gente, né? Que quer conquistar a América, quem sabe. É isso aí, é isso aí. E aqui, como dois empreendedores, eu tenho certeza que o papo vai esticar. Vou ter que ficar olhando no reloginho para a gente poder interromper. Mas realmente eu queria trazer o Zanzin para falar com vocês hoje. Vocês vão perceber que é um cara muito bacana, um cara muito prático e um cara com conhecimento fantástico. Então nós vamos, como sempre, né, respeitar o tópico principal do Conquistando a América, que é para falar sobre imigração para os Estados Unidos, mas puxando por essa pegada que a gente tem sempre alimentado cada vez mais, que é a do empreendedorismo. Então, sem mais delongas, Zanzin, para o pessoal que ainda não te conhece, a gente já vai deixar aqui todas as informações das redes sociais do Zanzin. Já dá pause no vídeo, vai lá, segue ele em todas e deixa um comentário na última postagem dele. Fala, ó, vim lá do Conquistando a América, gostei do podcast. Já deixa um like aqui e vamos voltar, dá play aí de novo. Vai lá. Quem que é o Fabiano Zanzin, pro pessoal que ainda não te conhece? Cara, o Fabiano Zanzin é um sobrevivente, irmão, entendeu? Como todo bom brasileiro. Que descobriu no empreendedorismo, né, uma grande possibilidade de poder escrever uma história diferente. Eu costumo dizer que eu cresci escutando meu pai e minha mãe falar assim, estuda, trabalha, para quando você crescer ser alguém na vida. Então, o sucesso para mim vem depois da palavra trabalho, né? Eu cresci com essa máxima aqui, né? Eu sou o filho mais novo de uma família de 5 irmãos, onde fui o primeiro a terminar uma faculdade, fui o primeiro a fazer um mestrado, fui o primeiro a empreender, aprendi empreendendo, quebrei a minha primeira empresa com 22 anos de idade, né? Por quê? Quebrei porque eu entendia do determinado segmento, mas não sabia lidar com gente, não sabia cuidar de dinheiro, né? Aprendi, eu costumo dizer que a minha primeira faculdade foi quebrar minha primeira empresa. Aprendi da pior forma, muita gente passou por isso também, mas dei a volta por cima, tive grandes oportunidades na vida, fui ser executivo de grandes grupos varejistas no Brasil, tive uma carreira de sucesso na área executiva, e há 18 anos atrás resolvi empreender por meio de uma empresa de consultoria e educação executiva, onde o objetivo era ajudar outros empreendedores a não passar por aquilo que eu passei. Que bacana. E nós estamos há 18 anos ajudando as pessoas a tirar sonhos e metas do papel e empreender. Hoje a gente atende empresas grandes, médias e pequenas no Brasil, nos Estados Unidos. E o que a gente faz é isso. Então, o Zanzin é um cara que nasceu para ajudar outras pessoas a tirar o sonho do papel. É isso. Que maravilhoso, que maravilhoso. E você que está aí no Brasil ou aqui nos Estados Unidos, o Zanzin está presente nos dois países. Então, se você tem uma empresa e está buscando realmente levar ela para um outro nível, entre em contato aí. Zanzin está lançando um livro agora, um livro novo. Já tem um livro e está lançando outro. O primeiro livro foi em 2019, que é o A Caminho do Topo, onde eu tenho um método de gestão lá dentro, que é o que, né, ajudou a gerar 5 bilhões de reais em resultados, Uau. Esse método, em 4 anos. E agora, né, nesse segundo quarter aí do ano, a gente está lançando Não Seja Babá de Gente Grande, pela editora Gente. Eu adorei Cara, isso aí. já tá em todas as livrarias, as principais livrarias do Brasil, já tem na Amazon, né? Em breve vai chegar aqui também na América. E eu tava dando uma entrevista para a CBN no Brasil e a pessoa me perguntou assim, falou, poxa,
Não seja babá de gente grande. Que nome de livro maravilhoso. Teu marketing é muito bom, hein? Falei, pois é, só tem um detalhe. Não foi o meu marketing que criou o nome do livro. Não, quem foi? Essa foi a frase que eu mais escutei de dono de empresa. Já várias vezes, Almeida, eu cheguei numa reunião e o dono da empresa virar pra mim e fazer assim, ó. Cansei, cara. Cansei do quê, irmão? Cansei de ser babá de gente grande. Quem nunca, né, se sentiu babá de gente grande? Eu já falei isso. Porque... E eu tive a oportunidade de trabalhar com um americano que o instituto dele que é do John Maxwell. O John Maxwell é uma das maiores autoridades em liderança do mundo. E ele tem uma frase que ele diz assim, ó. A tendência natural das equipes é retroceder. Não é evoluir. Olha só que interessante isso. A tendência natural. Então, imagine você que está empreendendo, que vai empreender, que tem aí 2 funcionários, 3 funcionários, ou que tenha 1000 funcionários. A impressão que a gente tem é o seguinte, né? Poxa, eu vou treinar, eu vou preparar e essa pessoa vai ficar top. Não, ela não vai ficar top. Ela vai te dar menos trabalho. Mas ela vai continuar errando, vai continuar dependendo de um líder. A tendência natural das equipes é retroceder, não é evoluir. Interessante. Por quê? Nem o próprio John Maxwell explica isso. Mas é a tendência. Se não fosse verdade, as empresas não precisariam de um líder. A igreja precisa de um líder, a comunidade precisa de um líder, a empresa precisa de um líder. Então você tem pessoas que carregam o piano e tem pessoas que tocam o piano. Isso significa que toda instituição ela é feita de gente. Não existe uma única empresa no planeta que não dependa de gente. Perfeito. E, cara, e o que a gente colocou dentro do babá de gente grande, Almerinda? A gente colocou 18 anos de teste, de erros e acertos, daquilo que funciona para você transformar uma equipe que é dependente em um time engajado. Engajar as pessoas é muito difícil. E esse foi o propósito do babá de gente grande que está chegando aí para todas as livrarias. É um manual, né? Fiquem ligados então, pessoal. Aproveita, assim que lançar, já garante o seu. Tenho certeza que vai ser muito bom. É isso aí. Zanzinha, há quanto tempo você está, de fato, atendendo clientes aqui nos Estados Unidos? Ou há quanto tempo você vem aos Estados Unidos em missões de negócios? Legal. Bom, a nossa empresa, a sede é no Brasil, nosso escritório fica no Brasil, a gente tem quase 300 empresas que a gente atende no Brasil. E nos Estados Unidos, a gente começou a atender algumas empresas em 2018. Perfeito. Em 2018, nós recebemos o convite de algumas empresas que já eram estruturadas aqui na Flórida, principalmente, de brasileiros, mas que já tinha americano, inclusive, trabalhando, e que chegaram até o meu nome. E eu vim em 2018, no finalzinho de 2018, eu vim fazer um ciclo de palestras na Flórida para empreendedores brasileiros, e dessas palestras eu cheguei até essas empresas. Desde 2018, a gente começou a atender essas empresas aqui, estruturando negócios. Então a gente sabe que o perfil das empresas nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Sim. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que tem lá 60, 70 funcionários aqui já é uma empresa grande. Muitas vezes para a América, né? Então, lá em 2018, a gente começou a atender algumas empresas e aí a gente nunca parou. Sempre teve uma empresa ou outra, né, de forma híbrida, mas agora, efetivamente, em 2025, a gente resolveu abrir um escritório aqui na Flórida, né? Então, a gente abriu o escritório, fizemos a nossa primeira imersão em janeiro aqui e, enfim, então temos agora uma empresa americana aqui, né? Mais uma empresa de brasileiro para brasileiros, por enquanto. Fantástico, né? Fantástico. E Orlando é um bom lugar, né? Dizem aí que são 300 mil brasileiros aqui na Central Flórida. É um público bem grande. Muitos empreendedores. Olha, eu já frequento os Estados Unidos desde 2017, né? Então, assim, não tem muito tempo para quem, né? Mas, assim, desde 2017, frequentando com um olhar de negócios. Né? A gente, todos os anos, eu estou com um grupo de empresários que eu vou para Nova York, Nova Jersey, a gente já rodou alguns lugares do Brasil, dos Estados Unidos. E isso aqui é um negócio fora, assim, a Flórida, alguns números, né? Para quem tem dúvida, pô, será que vale a pena ir para os Estados Unidos? Vou dar alguns números, né? Boa. A menor renda per capita dos Estados Unidos é o Tennessee. É maior que a Alemanha. Fantástico. 25% do PIB mundial é a economia americana. É gigante. A Flórida tem o PIB do Brasil. Uau. Quando eu escutei isso, eu falei, não, irmão, a pessoa que me falou isso, eu falei, não. E aí, você que tá assistindo, dá um Google aí, nessas informações, você vai ver, pega aí per capita do Tennessee, pega aí, né, a menor dos Estados Unidos, aí pega per capita da Alemanha, você vai entender o que eu tô te falando. 25% do PIB mundial, né, é a economia americana. O PIB do estado da Flórida é praticamente o PIB do Brasil.
Imagina a potência, então a escala de negócio, a oportunidade, o volume de dinheiro, né? O volume de negócios, de transações. Então, assim, de repente a pessoa está assistindo, ele fala assim, poxa, o que é bom na América? Qualquer coisa que você fizer com excelência vai dar bom, irmão. Isso mesmo. É isso, cara, qualquer coisa que você fizer aqui bem feito, vai dar certo. Por quê? Porque tem escala, tem demanda, não é isso? Agora, entenda uma coisa, produto é muito fácil você ter um concorrente. Agora, serviço é mais fácil de diferenciar e tem, né, mais valorizado. Então, esses números, essas estatísticas me chamam muita atenção. Legal. Né? E chama muita atenção. 90 e tantos % do nosso negócio ainda é no Brasil, né? Uhum. Mas por que a gente está estruturando uma operação aqui? Porque tem muita oportunidade, menino. É verdade. Muita oportunidade da prestação de serviço. E Orlando, especificamente, nós temos um cliente aqui que é um dos maiores construtores aqui da Central Florida. E um dia, que é um desses nossos clientes lá, em 2018, um dia ele falou assim, Fabiano, muda-se para a Flórida, e esse dado é da revista Times, tá? 8 mil pessoas por dia. Isso. Por dia. É muita gente. É muito. Quando inaugura um brinquedo novo na Disney ou na Universal, dá superlotação na rede hoteleira. Imagina um parque novo, que é o que está acontecendo agora aqui pertinho, aqui do lado, de frente do aqui. escritório aí. Então você imagina o que vai acontecer com Orlando. E aí, a Disney não vai deixar barato, já vai vir. Então, assim, cara, isso aqui é uma coisa que é ímpar a nível mundial, né? O primeiro turista que vem para cá é o próprio americano, o segundo é o canadense, o terceiro, salvo engano, é o do Reino Unido. Eles brigam. Brasil e o Reino Unido, eles ficam alternando no terceiro lugar aí. É muita gente, né? E uma outra estatística, se eu não me engano, é mais de 70 milhões de turistas por ano. Desses, 50 milhões vão para Disney, em torno de 15 a 20 não necessariamente vai para Disney, vai jogar golfe, como eu amo golfe. Pô, muita convenção aqui também. Muita convenção. E tem americano que vem pra cá e só passeia, não vai nem nos parques. É impressionante. Eu sou apaixonado por golfe, jogo golfe. E em janeiro, quando eu estava chegando aqui para ministrar essa última imersão que a gente fez, eu desembarquei no terminal C, que acho que é o novo, né? Isso. O C é o novo. A quantidade de gringos chegando com taqueira. Eu falei, gente, poxa, eu quero trazer a minha da próxima. Vou nesse ônibus aí. O golfe, por si só pra você ter uma ideia, o Brasil tem 114 campos de golfe. Uhum. Vai inaugurar agora em Santa Catarina, tem para 115. Só a Flórida tem mais de 1.200 campos. É isso que eu ia falar. Tem muito campo de golfe aqui. Então, assim, é outro mercado. E uma das estatísticas que eu gosto muito de estatística, que me apresentaram, é que uma das economias que mais pujantes da Flórida é a área de saúde. Universidades, hospitais e clínicas, né? Movimenta muito. Isso. Então, assim, tem oportunidade para... Onde tem gente, né? Onde tem negócio rodando, tem oportunidade. E acho que a Flórida e Orlando, especificamente, é, assim, algo ímpar na economia mundial, cara. É isso aí. Essa é a leitura... Isso não é verdade absoluta, é a minha opinião. Tá? Não, a gente compartilha da mesma opinião, principalmente porque também o clima daqui é muito agradável. Então, tem toda essa oportunidade e um clima agradável. Então tá tudo... O clima, de certa forma, até parecido com o nosso, né? É bem parecido, parecido. Isso mesmo. E, Zanzinha, agora, puxando um pouco a sardinha pro nosso público, que de repente está se planejando em vir para os Estados Unidos, em imigrar, obviamente da maneira certa, da maneira planejada, estruturada, e quer empreender aqui. Você que já conhece muito bem o empreendedor brasileiro e agora também conhece muito bem o empreendedor aqui nos Estados Unidos, quais são as principais dicas, os principais conselhos que você dá para o nosso público? Cara, eu vou dar 3. Ótimo. Para de escutar idiota do cabelo mal cortado na internet, tiktoker, falando sobre a América. Cara, para de escutar esses caras que, porque esses caras estão preocupados com o like, entendeu? Para de escutar gente nas redes sociais que fala, porque agora, porque não sei o quê. 80%, 90% que esse povo tá falando é sem fundamento e é só em busca do like. Essa é a minha experiência também. Tá? Eu vejo um pouquinho disso daí. Não é verdade? Porque eu fiquei sabendo, poxa, para de ficar acreditando em tudo que você vê na internet. Segunda dica, né? Monte um planejamento sério e se cerque de bons profissionais. Contrate um bom advogado de imigração, um bom escritório de imigração, né? Venha do jeito certo,
né? Não esquece esse negócio de, vou vir sem documento. Nem vem, irmão, sabe? Não faz isso, tá? Porque as melhores oportunidades, a América é um lugar justo, que dá muita oportunidade, mas para quem... mas fulano foi há 20 anos atrás e tal. Mas tudo bem, mas eram outros tempos. E existe mais de 200 tipos de vistos para a pessoa aplicar. Então, se cerque... Não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, assim, contrate um bom escritório de imigração. Tem muita gente séria, não é isso? E converse com quem? Se cerque de pessoas que estão aqui fazendo um trabalho sério, se cerque de pessoas sérias, tenha um business plan, Poxa, não venha na louca. Não é? Quem está no Brasil assistindo, eu quero empreender na América, né? Eu quero ir para lá. Então, monte, né, esse projeto, esse business plan para fazer com planejamento, né? Para fazer com planejamento. Eu não estou aqui, né? Eu não imigrei, a gente está em processo, né? Nós atendemos as empresas aqui nos Estados Unidos, mas elas são atendidas pela nossa empresa do Brasil, então a gente vem atender de forma híbrida e tudo mais. Eu estou fazendo esse processo, né? Poxa, me cerquei de um bom escritório de imigração, conversei com muita gente. Então, é muito importante o que fazer, mas é muito importante também ter muito claro o que não fazer. Perfeito. A gente chama isso no marketing de trade-off. Tem que estar muito claro para quem é empresário o que você faz, mas e o que você não faz. Então, é muito importante você entender o que você não quer. Exato. Por quê? Porque vão vir muitas oportunidades. E tem uma frase que eu gosto muito que é do Steve Jobs, que ele falava assim, foco é saber dizer não para boas ideias. Isso. Poxa, o que significa foco é saber dizer não para boas ideias? Tem muitas boas ideias que aparecem o tempo todo. Para quem é do mundo do empreendedorismo, por exemplo, né? Poxa, isso aqui é uma boa ideia? É uma excelente ideia. Qual é o problema? Isso vai tirar do foco, cara, da primeira ideia. Então, tem coisa que é uma boa ideia, mas a curto prazo, mas no médio e longo prazo pode não ser tão interessante. Então, essas 3 dicas. Para de ficar escutando todo mundo de internet. Contrate um bom escritório de imigração e se cerque de pessoas que estão aqui, converse com pessoas que estão aqui, né? Venha primeiro passear, entender, né? Enxergar o mercado, né? Tem oportunidade para todo mundo, cara, é isso. Excelente as dicas. Eu gostaria de perguntar para você agora, no que você já observou aí nesses quase 8 anos que você já frequenta os Estados Unidos com essa visão de negócio, de business mesmo, quais são os ramos que você indica para quem está começando no mundo do empreendedorismo? Porque o que acontece muito, Zanzin, a pessoa é um profissional no Brasil, engenheiro, médico ou qualquer outra profissão, e ele se vê num ponto onde ele tem que empreender aqui, porque o processo de validação do diploma dele ou de obtenção da licença para exercer aquela profissão aqui é um pouco mais demorada, mais complicada. Então ele se vê no ponto onde ele precisa empreender para começar a gerar renda até ele fazer o processo, se é de interesse de fazer o processo. Então, quais os ramos de atividade que você entende ser um pouco mais amigável para o empreendedor estrangeiro? Porque eu te pergunto por quê. Tem gente que me pergunta, eu quero montar um restaurante aí. Eu falei, cara, você tem restaurante no Brasil? Não, ainda não. Cara, então não faria esse como o primeiro negócio. O ramo de alimentação, uma loja de alimentação, um restaurante, ele é um pouco mais complexo. Questão de mão de obra, questão de comida, de licenças, de exigências, né, de licença para funcionamento. Enfim, não é uma coisa fácil. Então, eu falo, olha, legal, o restaurante, sem dúvida, tem demanda, mas, de repente, não seria o primeiro negócio que eu recomendo você... Tem algum segmento ou alguns segmentos que você acha que é mais amigável para o empreendedor? Ó, essa aula é fácil. Vou usar o professor Chris Zook, que é um autor americano que a gente utiliza muito em consultoria e estruturação de negócio. Que ele fala o seguinte, você pode crescer dentro do teu core business, a partir do teu core business ou fora do teu core business. O que é o core business? É aquilo que você sabe fazer, que você tem experiência. Então, poxa, dentro do teu core business, poxa, eu trabalho no Brasil com prestação de serviços para mercado imobiliário. Poxa, o mercado imobiliário aqui é gigantesco. Exato. Poxa, então é muito mais fácil, você vai sofrer menos, não é isso?
empreendendo dentro do teu core business. Não significa que você não possa empreender fora ou a partir do seu core business. Perfeito. Não é? Como você bem colocou, poxa, eu gosto de restaurante e acho que tem muita demanda para restaurante, mas você não é o teu core business. Quer dizer, você vai querer usar a tua curva de aprendizado aqui em dólar, irmão. A chance de errar em dólar é mais caro. Sai mais caro. Exatamente. Então, assim, vamos lá. E aí existe uma outra matriz que a gente utiliza muito para modelagem de negócio, que a gente chama de ofertas adjacentes e públicos adjacentes. Então vamos lá. Qual é o grande potencial, né, da Flórida? Então vamos lá. A Flórida é um estado populoso, né, com renda, com geração de empregos e tudo mais. Então, poxa, você tem gente que precisa de alimentação, você tem gente que precisa do supermercado, você tem gente que precisa de prestação de serviço, de limpeza de piscina, de casa, de tudo. Exato. Ok? Eu posso, por exemplo, ofertas adjacentes eu posso empreender, né, em volta do mercado imobiliário. O que uma imobiliária precisa? O que quem compra uma casa precisa? Precisa de manutenção, precisa de limpeza, precisa, enfim... quais são as ofertas adjacentes do mercado de gastronomia? Poxa, eu posso não montar um restaurante, mas eu posso montar uma distribuição de alimentos, eu posso montar uma empresa de logística de alimentos, eu posso montar... Então, assim, o grande potencial é turístico, né? O que um turista consome? Pô, ele consome carro, ele consome casa, ele consome... Ingresso. Agora, que tipo de turista? É o americano, é o canadense, é o Reino Unido, é o brasileiro, é o latino? Então, dá para fazer, né? E uma outra forma para começar também é trabalhando com outro negócio aqui. Primeiro vir, trabalhar, né? 6 meses, 1 ano, entender como funciona o jogo. Para também, por exemplo, teve o meu produtor de vídeo no Brasil imigrou pra cá há 3 anos, o cara que fazia meus vídeos no Brasil, gravava meus podcasts e tal. Cara, e ele veio pra cá de forma legal e ele foi pro norte, foi pro frio lá, região de Boston e tudo mais. E aí ele começou, eu falei, cara, deixa eu te falar, o que você tá fazendo? Eu tô trabalhando agora na recepção de um hotel e tô mais fazendo outra coisa e tal. Falei, mas vídeo tem uma parte de uma demanda. Falei, eu só acho que talvez, não sei, eu não conheço aí. E aí eu conectei ele com 1 ou 2 clientes meus aqui que precisavam de vídeo institucional. Ele veio pra cá, já se mudou pra Flórida, já tá há quase 1 ano aqui. Ele tá trabalhando com produção de vídeos institucionais, que é o mercado dele. Bacana. Que é vídeos para empresa e tudo mais. Então ele tá atendendo empreendedores, né, que precisam de vídeo. Então, só que num primeiro momento, ele teve que pagar um pedágio para aprender, para entender, para sobreviver. Então, todo mundo passa por essa curva de aprendizado. Oportunidade e o que fazer tem e numa escala absurda, né? Só precisa ter muito bem foco e falar, pô, cara, eu vou fazer isso aqui e não é igual no Brasil. Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Exato. Né? Às vezes o empresário, eu atendo empresas médias e grandes no Brasil. E às vezes o empresário fala assim, Fabiano, pô, cara, como é que é? E se a gente quiser montar uma operação lá? E falou, vamos lá, pega teu patrimônio. Pensou no teu patrimônio? Pensa. Agora divide por 6. É o que você tem lá. Começa por aí. Então já começa por aí, porque assim, ele pega o patrimônio dele, quando ele vem pra cá, quando ele passa mais ou menos no Panamá, vai diluindo, né? Ele chega aqui e tá valendo... Aquele reloginho vai contando o contrário ali, ó. Então não é Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Você vai ter que começar outro game. Por exemplo, se eu fosse fazer aqui nos Estados Unidos o que eu faço no Brasil, que é estruturação de governança, estruturação, eu teria que atender empresas americanas. Sim. Né? E para eu atender as empresas americanas aqui, a gente vai ter que montar um time americano, tem toda uma... Então tá no nosso business plan, mas é um segundo momento, é o que a gente chama de etapa 2, né? De motor 2 ou de horizonte 2. Perfeito. Faz sentido isso? Total. E Zanzin, eu assisti um vídeo seu e você compartilhou lá uma informação, uma coisa que eu nunca tinha ouvido na prática. Mas é verdade, total. E eu achei muito interessante, eu gostaria de compartilhar de novo, que você fala que no Brasil nós temos uma cultura que ensina que o empreendedorismo é para a gente sobreviver, né? Como muitas vezes o trabalho, é difícil se conseguir trabalho no Brasil, então o empreendedor brasileiro ele começa a empreender para sobreviver. E aqui não. Aqui o americano ele tem uma cultura de empreendedorismo que é
na minha opinião, pelo menos, é a verdadeira raiz do empreendedorismo, que é a de resolver problemas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença. Esse assunto ele é até um pouco polêmico, tá? Porque já saiu pesquisa assim que o povo brasileiro é o povo mais empreendedor do mundo. E aí Ele tem que sobreviver, né? mas ele é mais empreendedor do mundo porque ele precisa colocar comida dentro de casa. Exato. Então ele é empreendedor porque ele tem que usar a criatividade para fazer mais com menos. Isso. Não significa que não tenha empreendedores brasileiros que empreenderam por propósito e tudo mais. Embora também na outra balança, empreender só por propósito muitas vezes não é bem assim. O propósito precisa ser sustentável. Alguém tem que pagar essa conta, tem que fechar. O Kepler fala muito isso. Ele fala, propósito não paga boleto. Propósito não paga boleto, exatamente. E eu digo o seguinte, o bom samaritano só pode ser o bom samaritano porque ele tinha um cartão de crédito no bolso, com limite, não é isso? Ou seja, a filantropia ou a boa obra ela só é possível com recurso. Exato. Tá? Então vamos lá. Posto isso, é importante a gente entender. Eu falo isso por experiência, tá? Eu estava num evento em Nova York, um evento de varejo, e por um acaso eu estava lá na área de startups. E aí, quando você conversa com o startupeiro ali, né? E aí tinha ali americano, tinha canadense, tinha judeu. E quando você vai conversar com esses jovens que estão empreendendo com uma startup, o que me chamou a atenção foi esse modelo mental, esse mindset. Porque quando ele apresentava, todos que me apresentaram a sua solução, era uma solução onde na cabeça dele aquilo ia mudar e impactar globalmente. Então o sujeito tinha lá uma solução de integração para meio de pagamento, uma fintech, por exemplo. Ele, na apresentação, ele já apresentava de forma global. Né? Então, para ele, aquilo já era uma realidade dentro da cabeça dele, que ele criou algo, ele acredita de tal maneira que aquilo vai mudar a história da humanidade. O sujeito E muitas vezes o brasileiro, ele tem um modelo mental que é o que eu chamo de a mentalidade do fracasso. Que ele empreende e fala assim, pois é, mas se der certo e eu conseguir primeiro sobreviver, e se isso aqui for bacana, a gente faz uma parceria, a gente vai resolver o problema talvez do nosso país. Ele não tá... É como um sujeito que muitas vezes abre um restaurante, por exemplo, no Brasil, mas ele não se prepara para o sucesso. Ele não organiza uma área de espera... Ele não organiza, ele fala, não, mas eu não vou fazer uma área de espera, porque é o seguinte, e se não der certo? Né? Eu não vou preparar e estocar aqui, porque e se não vender tudo? Quer dizer, ele já está preparado para o fracasso. Exato. Isso me chamou muita atenção, porque não foi algo que eu li num livro, foi algo que eu constatei conversando com jovens empreendedores de outras nações comparadas. Tem muita gente brasileira top, tem muita gente fazendo história, tá? Mas, de certa forma, existe um pouquinho lá daquela síndrome nossa do vira-lata lá, que, né... Poxa, cara, então esse modelo tem que mudar esse modelo mental. Não, peraí, cara, eu tenho uma ideia aqui, eu tenho um projeto aqui e esse negócio aqui é para impactar. Eu quero vender essa empresa lá na frente. Isso aqui é uma empresa para equity. Eu quero, né? Eu nunca esqueço de um episódio daquele eu nunca me esqueço. Eu lembro quando o Roberto Justo esteve no Brasil, o Aprendiz, né? Sim. E teve um menino lá do Paraná, que era lá da minha cidade, e ele foi contratado pelo Roberto Justus, e o Roberto Justus perguntou assim para ele: por que eu devo te contratar? E ele virou e falou assim, porque se você não for o meu sócio, você vai ser o meu cliente, então você que escolhe. Mas a convicção na resposta já mostrava que, poxa, o que você tem aí, né? Despertou o interesse de quero ouvir que solução que você tem. É isso, cara, esse brio aqui do empreendedor brasileiro, muitas vezes, acreditar muito mais nele. E aí tem uma coisa que o brasileiro tem que, assim, muito difícil a gente encontrar em outras etnias, que é a capacidade de resiliência. Cara, o empreendedor brasileiro, ele foi forjado, ele foi formado, cara, na fornalha, na porrada. Você tá entendendo? Irmão, você tem que lutar contra o mercado, contra o concorrente, contra o governo, contra o governo de novo, e contra o governo de novo, e contra a regra de novo. Ah, eu vou demitir isso, não pode, porque agora é final de semana, porque não sei o quê, porque tem convenção coletiva e as férias, eu não sei das contas. Cara, que doideira! Então, o empreendedor brasileiro, cara, quando ele vem para um ambiente, como é o caso da América, com essa capacidade de resiliência, ele acha isso aqui muito fácil. Ele fala, se sente livre, né? Pô, cara, é só assim.
Aí, então, e essa capacidade de resiliência do empreendedor brasileiro, isso é uma característica nossa, irmão. Isso é uma característica nossa. A gente não tem logística, a gente não tem... Cara, a gente não tem segurança, a gente precisa comprar, né? A gente é esquartejado. Mas e o imposto nos Estados Unidos? Cara, é tanto quanto. Não é pouco o imposto que a gente paga aqui, né? Só que você tem logística, você tem segurança, você tem respaldo, você tem... Então... e tem muita oportunidade do Brasil também, tá, Almerindo? Me perguntaram dias atrás num outro podcast aqui nos Estados Unidos. Tá, mas e aí, o empreendedorismo no Brasil? Cara, tem muita possibilidade. O Brasil tem muita demanda, né? Tem muita demanda reprimida. Só que você acha mais fácil onde? Cara, eu acho mais fácil onde você tem um bom modelo de negócio estruturado e onde você resolve uma grande solução do mercado. Boa. Basicamente é isso. Excelente, excelente. E Zanzin, como que você já observou? Eu tenho, dentro dos 11 anos que eu estou por aqui, conheci muitos empreendedores, muitos empresários, alguns que cresceram junto comigo, né, nessa trajetória aí de 11 anos, e eu percebo que, de fato, aqueles que empregaram essa resiliência que você comentou e também empregaram o mínimo, eu não estou falando em administração avançada, estou falando no mínimo de administração, de gestão, eles realmente tiveram sucesso. Então, quando a gente conhece pessoas como você, que tem um conhecimento vasto e trabalha justamente com essa questão de gestão, eu vejo que o empreendedor brasileiro aqui na América, com esse tipo de apoio, com esse tipo de respaldo, ele realmente consegue sucesso. Ele voa. E me fala um pouquinho sobre esse movimento que você está fazendo agora aqui e como a sua empresa aqui nos Estados Unidos pode oferecer respaldo para os empreendedores que já estão aqui e para os empreendedores que estão vindo e vão implantar seus negócios aqui nos Estados Unidos? Excelente pergunta, porque isso aí também serve para quem está assistindo o podcast poder aplicar no seu negócio, independente de estar aqui ou ser ajudado pela gente ou não. Nós entendemos, há 18 anos a gente está ajudando, acertando, errando dentro dos mais diversos modelos de negócio, né, no Brasil e aqui. E a gente entendeu, Almerindo, que existem 4 colunas, 4 blocos, 4 engrenagens que qualquer empresa precisa fazer muito bem. Boa. Tá? Às vezes o empreendedor ele fala assim, poxa, eu vou fabricar, eu vi uma oportunidade de negócio para essa garrafinha plástica aqui. Poxa, então, de quem eu compro a garrafinha, como eu faço ela e para quem eu vendo? E ele coloca muita força e energia no core business, que é comprar, transformar a matéria-prima e vender a garrafinha. Perfeito. Só que quem vai fazer isso aqui crescer é uma equipe. Então, o primeiro bloco que a gente ajuda o empreendedor, e ele precisa entender isso, é que se ele não tiver uma equipe, ele não tem um negócio sólido. Se ele não tiver a força do negócio dele está na força da equipe dele. Perfeito. É impossível um negócio sobreviver na América se ele não tiver uma equipe. É impossível um negócio crescer em qualquer parte do mundo se ele não te confiar em pessoas. Perfeito. E existe método para isso, existe forma para você contratar, para você reter, para você engajar as pessoas, né, para partilhar resultado, inclusive. As pessoas não vão ficar no seu negócio se elas não enxergarem que elas podem participar do resultado daquele crescimento, se não tiver ali um modelo ou de partnership, ou de stock option, ou um modelo de participação de resultados. Porque as pessoas querem, e principalmente essa nova geração, elas querem saber se vale a pena gastar uma parte da vida delas no teu sonho, no teu projeto. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, esse bloco, formar uma equipe é muito importante. Todas as empresas de sucesso aqui na América, de brasileiros, de hispânicos, ou até mesmo de americanos, você vai, quando você analisa o que eles fizeram muito bem em comum, uma delas foi investir em gente, investir em cultura de gestão. Eu acabei de assistir agora uma palestra do Brian Cornell, que é o CEO da Target. A Target, né, é uma rede de varejista aqui nos Estados Unidos, eles têm 400 mil funcionários nos Estados Unidos. Tá? E ele falou o seguinte, o principal indicador que ele observa ao entrar numa loja da Target não é o ticket médio, não é a taxa de conversão, não é a margem de contribuição, é quantos funcionários foram promovidos nos últimos anos naquela loja. Porque o que ele quer saber? Se a cultura de gestão da Target está formando pessoas, porque é muito
caro você ter que treinar uma pessoa nova. E o que é caro treinar? Não é o quanto custa para treinar, é o quanto que você deixa de performar por aquela pessoa estar mal treinada. É verdade. Quanto de dinheiro que fica em cima da mesa por ter uma pessoa mal treinada. Então, o empreendedor que está nos assistindo ou que está empreendendo, ele precisa entender o seguinte, cara, eu preciso de um método para reter as pessoas, para engajar as pessoas no meu negócio. Boa. Nós estamos agora ajudando algumas empresas aqui nos Estados Unidos com 30, com 40, com 60 funcionários, tem gente com 5, 6 funcionários. E eu fiz uma reunião essa semana com um empreendedor que falou, Fabiano, como que eu seguro essas pessoas? Falei, vamos entender o que você está pagando. Porque se a pessoa paga exatamente o que o mercado paga, qualquer $10 a mais ali por hora vai tirar essa pessoa. Sim. Então, vamos ter que montar aqui uma estratégia para isso. Então, primeiro bloco, pessoas. Segundo bloco, gestão de lucro. Boa. A gestão de lucros é o seguinte, modelo de negócio o modelo de negócio é o segredo do sucesso de qualquer empresa. Né? Se você tiver uma equipe ruim, processos até ruins, mas se você tem um modelo de negócio bom, você consegue algum lucro e você sobrevive. Agora, se você tem um modelo de negócio ruim, cara, não tem equipe boa que sobrevive a esse troço. É verdade. Entendeu? E o que é modelo de negócio? Qual é a tua proposta de valor? Qual é a dor que você resolve do mercado? Uhum. É o motivo pelo qual as pessoas compram de você. Perfeito. Você tem um modelo operacional, como que você entrega essa proposta de valor? E você tem um modelo de receita, como que você transforma essa receita em dinheiro. Desculpa, essa proposta de valor em dinheiro. Eu vou dar um exemplo de uma empresa americana aqui, que todo mundo gosta. Costco. Muita gente gosta de comprar na Costco. Eu adoro. Eu não compro na Costco porque eu não sou residente, então não tenho cartãozinho de membership, então eu não posso comprar na Costco, né? Mas vamos lá. Olha só que interessante. A Costco, ela tem uma grande rede de supermercado, é como se fosse um atacarejo, não é isso? E a proposta de valor da Costco é o seguinte, é o supermercado mais barato dos Estados Unidos. Então, assim, você sabe que ela vende preço. Uhum. Então, por que as pessoas vão comprar na Costco? Porque ela tem um mix específico, né? Principalmente marcas próprias e preço e condição. Só que para você comprar lá, você tem que ter o membership, o cartãozinho. Pois bem, querido amigo, proposta de valor, você compra barato. Economia. Modelo operacional. Como que ela entrega? Lojas eficientes, estruturas eficientes. Agora, como que ela transforma essa proposta de valor em dinheiro? Ela tem 45 milhões de memberships nos Estados Unidos. Faz a conta, o ticket médio é $75 por ano. Depende do pacotezinho agora. Faz a conta, 45 milhões vezes $75. Dá algo em torno de 2 bilhões e alguma coisa de dólares de receita ano. Uhum. Limpo, livre, no caixa da Costco. Uhum. O negócio da Costco é vender comida ou o negócio da Costco é o negócio do quê? De assinatura. Assinatura. Isso fez a Amazon e a Netflix levantar da cadeira e falar, o que vocês estão fazendo? Uhum. Entendeu o que é modelo de negócio? Sim, sim. Então, agora, quem que entrega esse modelo de negócio? Uma equipe. Gestão de lucros tem que estar muito bem assessorado. Poxa, como é que eu gero lucro? Né? O meu custo tem que estar muito alinhado, né? A minha margem de contribuição, né? A minha fonte de receita. E outros 2 blocos tração e crescimento. Como que eu vendo? Como que eu vendo para mais pessoas? Como que eu vendo para cliente antigo? Como que eu vendo mais para quem já é cliente? E um outro bloco é cultura de gestão. Quem faz o quê? Papéis, responsabilidades. Se a gente organizar essas 4 coisinhas, agora é muito difícil o empreendedor fazer isso sozinho porque ele está lá fabricando a garrafinha. Uhum. Então, o nosso papel é ajudar o empreendedor a colocar esse modelo para rodar, para ele poder acelerar. Negócio. Quando ele organiza isso, ele encurta o que a gente chama de curva de aprendizado. Curva de aprendizado custa muito caro. Então, se você, traz para 4 meses, 3 meses, não é? Uma performance que você demoraria 1, 2 anos sozinho, quanto custou isso? Muito. O resultado é impressionante. Então esse é o escopo que a gente está ajudando as empresas aqui nos Estados Unidos, que é um escopo já consolidado no Brasil, a gente só ajustou e adaptou para a cultura americana, sendo até que muitas ferramentas e muitos métodos já são daqui. Uhum. Então ficou muito mais fácil aplicar isso e ajudar os empresários aqui, cara. Maravilhoso, maravilhoso. E vocês percebem que, na verdade, isso daqui é uma verdadeira aula de MBA, né? Você deixa o seu comentário que a gente manda um certificado desse curso aqui para vocês, conteúdo de primeira qualidade mesmo. Muito obrigado, viu, Fabiano? É um prazer compartilhar isso aí. Olha, eu queria... antes de mais nada, realmente agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Você que está assistindo, não termine esse vídeo sem deixar o like e sem deixar um comentário falando um pouquinho sobre o seu negócio e agradecendo ao tempo do nosso querido Zanzinho aqui. Zanzinho, deixa para o nosso público
Uma mensagem final aí, realmente inspirando aquele imigrante que está se planejando e quer montar um negócio nos Estados Unidos, para que ele realmente siga um caminho mais seguro, um caminho mais planejado. O que você pode deixar como mensagem final? E aí, mais uma vez, agradecendo aí o seu tempo, a sua atenção conosco de bater esse papo aqui no Conquistando a América. Alberindo, eu digo o seguinte, todo mundo pode empreender, mas o empreendedorismo não é para todo mundo. Boa. É importante, eu sempre digo isso, porque às vezes a pessoa, novamente, né, voltando lá naquele assunto, às vezes ela quer empreender por uma questão de necessidade, né? Então saiba que o empreendedorismo ele é democrático, né? Só que é o capitalismo, né? Então é a lei do mais veloz, é a lei do mais eficiente, é a lei do mais rápido, é a lei do mais que tem mais qualidade, que tem mais conhecimento, mas tem muita oportunidade. Então todo mundo pode empreender. Perfeito. Agora, 2 dicas muito importantes. E para quem vai empreender e que está querendo empreender e vir para a América. Primeiro, se cerque de pessoas melhores que você. Né? Peça ajuda. Peça ajuda para um bom escritório de imigração, peça ajuda para um bom real estate, peça ajuda para um projeto de consultoria como é o nosso, e deve ter outros também consultores muito bons aqui também. Se cerque de pessoas para te ajudar. Né? Eu tenho uma frase que eu escutei uma vez de um cliente meu que era médico. Ele ainda é médico. Ele falou assim: poxa, quem coloca o orgulho em cima da boca do estômago passa fome. Sabe? E às vezes e o brasileiro, às vezes, ele tem um pouco disso, né? A gente tem um pouquinho disso. Poxa, não, mas já entendi, eu vou tentar fazer sozinho, Cara, isso aí vai deixar a curva de aprendizado longa. Então se cerque de pessoas melhores do que você. E terceiro, siga teu instinto, cara. Empreendedorismo, por mais que você tenha que ter ferramenta, por mais que você tenha que ter método, por mais que você tenha que ter business plan, você tem que ter o feeling ali. Fala, poxa, eu tô sentindo que é por aqui, eu vou investir nesse negócio, eu vou seguir este caminho aqui. Siga teu feeling, cara. É importante. Empreender só no feeling é perigoso. Aliás, muitas empresas brasileiras se consolidaram no feeling do dono. Isso custa caro, né? Mas siga teu instinto. Poxa, é importante. Essa é uma das características de empreendedores. Quando você vai conversar com empreendedores de sucesso, o cara tinha ali o feeling, pensa, poxa, eu acho que isso aqui vai dar certo, isso aqui tem demanda para isso aqui, né? Tem oportunidade aqui. Agora, equilibra isso, né? Equilibra o feeling, o sonho, né? Lá no meu primeiro livro, eu digo que o seguinte, no Caminho do Topo, tem uma frase que muita gente ainda, quando tá lendo o livro, posta e me marca, que eu digo o seguinte: o sonho, ele te mantém vivo, ele é o combustível da alma. Uma pessoa que perde a capacidade de sonhar, Almerinda, é um candidato à depressão, cara. É verdade. Porque se você não sonha, que motivo você tem para acordar de manhã, colocar um melhor sorriso no teu rosto, dar o teu melhor, não é? E esse sonho, ele tá atrelado, né, à tua família. Isso é propósito. A gente fala que propósito é a palavrinha da moda. Eu não sou muito, né, dos modismos, mas tem momento que o teu propósito é pagar tuas contas, tem momento que o teu propósito é sobreviver, tem momento que o teu propósito é realizar o sonho da tua família, cara. Exato. Então, o sonho, ele é o combustível da alma, é o que te mantém vivo, é o que te mantém ali, poxa, né? Eu lembro de um caso de um empresário muito grande no Brasil, ele tem mais de 15 mil funcionários hoje. Eu fui diretor dessa empresa no Brasil, e eu lembro que eles fizeram um valuation numa época, e veio um fundo muito grande querendo comprar a empresa, e eles fizeram todo do diligência, meses e tudo mais. E aí chegou um dia que era assim: vamos assinar ou não vamos assinar? E tava lá o fundo, todo mundo e tudo mais. E aí um virou pro outro, empreendedor, cara, 45 anos de empresa, a vida deles, um virou pro outro e falou: cara, você vai fazer o que com teu dinheiro? Um irmão perguntou pro outro. E aí eu falei assim: eu acho que eu vou morrer. Construiu. E aí o outro falou: eu também não sei o que fazer. Bora tocar esses caras daqui dentro da empresa, entendeu? E vamos continuar o jogo. Então, o empreendedor é isso, cara. Então, às vezes, a empresa... E tem uma coisa muito importante, Almerindo, que eu digo o seguinte, eu sempre digo isso para toda a minha equipe, lá no Brasil, no IBGL, pro nosso time que a gente está montando aqui nos Estados Unidos. O que está por trás do empreendedorismo? É importante entender isso. E por trás do empreendedorismo está um projeto que é a dignidade humana. É importante a gente entender isso. E eu sempre conto a mesma história, e nas minhas palestras eu também encerro contando essa história. Eu vou contar aqui no podcast.
Uma vez aconteceu um projeto, era um evangelismo urbano, né? Ligado à igreja que eu frequentava. E uma pessoa chegou e perguntou para uma menina numa favela gigantesca no Distrito Federal: qual que é teu sonho? Pô, nós estamos falando de sonho, cara. E essa menina ali de uns 9 para 10 anos, ela toda suja, maltrapilha, aquela palavra sonho foi tão fora do contexto dela que ela demorou para entender o que ele estava querendo dizer, e ela respondeu assim: tio, meu sonho é usar um negócio daquele que tem no banheiro. Ela estava se referindo ao sonho dela usar um vaso sanitário, cara. Uau! Isso foi igual um soco na boca do estômago. E eu lembrei na hora, independente da crença das pessoas, de um versículo bíblico que diz que o mal ele vem para, e a miséria ela vem para matar, roubar e destruir. E uma das coisas que a miséria faz, Amerindo, é destruir a dignidade humana. Quando um pai de família, quando uma mãe de família não consegue trazer o mínimo de sustento para o seu lar, isso fere, isso machuca, isso destrói. Quando um empreendedor tira o seu sonho do papel e aquilo funciona, ele passa de um empreendedor para um empresário, que é quando o empreendedor emprega mais uma pessoa, ele virou um empresário, porque agora ele tem uma empresa. Sim. Cara, ele está contribuindo para a dignidade de um pai de família trazer o sustento para sua casa. É disso que se trata o empreendedorismo. Muito bom. É disso que se trata. Então, tirar um sonho do papel, tirar um projeto do papel, vai muito além do sujeito, vou ganhar um dinheiro. Não é isso. Cara, se você trabalhar só por dinheiro é a pior coisa que tem. Sim. Entendeu? É a pior coisa que tem. Então, se você entender que a tua empresa, que o teu sonho, que o teu projeto vai contribuir para a dignidade humana e vai gerar emprego, e tem muita gente que pode ser impactada pelo teu sonho, pelo teu projeto, vale a pena botar esse sonho para funcionar, cara. Maravilhoso, maravilhoso. É isso. Por mim, eu ficaria mais 2 horas aqui. Mas o que eu convido vocês a fazer nesse momento, que nós vamos encerrar o nosso podcast, 46 minutos de bate-papo, muito bom. Bacana. Com o nosso Zanzin aqui. Eu convido você a ir lá nas redes sociais do Zanzin e conhecer mais sobre o conteúdo dele. Já se inscreve para receber as novidades e ficar ligado, porque aqui é uma fonte muito, mas muito boa de conteúdo, como vocês puderam acompanhar nesse episódio. E esse é o grande desafio. A cada episódio do podcast em 2025, nós estamos trazendo pessoas gigantes, com muito conteúdo, muito aprendizado para vocês. E realmente é um desafio muito bom, porque o que a gente quer é trazer conteúdo de qualidade. Então, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e... Zanzin, muito obrigado. Envia, né, esse episódio para quem precisa escutar isso aí. Tem gente que, né, poxa, fulano tá precisando desse insight aí, cara. Maravilhoso. Olha que dica maravilhosa. Aí, excelente. Manda pro seu amigo, pro seu parente, pro seu cônjuge, que também vai empreender junto contigo. Conteúdo de qualidade, ele tem que ser compartilhado. Contamos com o seu apoio. Zanzin, mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Desejo muito sucesso aqui nos Estados Unidos. Conte conosco. Isso aí. Tá bom? Eu que agradeço, Mendes. Parabéns aí pelo projeto, pelo podcast. E conte com a gente também. Tenho certeza que a gente vai poder fazer coisas bacanas juntos aqui. Muito bom. Excelente. Até o próximo episódio. No próximo vai ter Camila aqui comigo. E o desafio, quem vai ser o próximo convidado? Tá ficando cada vez mais difícil superar o episódio anterior. Deixa o like e a gente se vê no próximo. Tchau!